Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou jornalista, atualmente presido a Academia Mineira de Letras, que é uma instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora para a promoção da literatura e da língua portuguesa. Hoje nós estamos aqui com muita alegria realizando a terceira edição do projeto Encontro com a Literatura, que é fruto de uma bela parceria da AML com o Ponteio Lar Shopping. Eu queria então mais uma vez agradecer a hospitalidade de Luiz Sternick, que ali está, nosso anfitrião, que nos recebe sempre tão bem nesta casa tão bonita e que é uma casa sensível, aberta e atenta às artes, à cultura, especialmente à literatura, né? Obrigado, Luiz Sternick. Agradeço também ao Marcelo, da Canto do Livro, que está ali, pertinho de vários títulos dessa bela obra de Anelisa Ribeiro, né? Há ali vários livros da Ana, e depois ela vai poder autografar esses livros, né, para os leitores e para as leitoras, né? Então Marcelo é o nosso parceiro. Eu sempre homenageio todos os integrantes da cadeia produtiva do livro, né? A gente precisa de todo mundo, precisa dos autores, precisa dos editores, dos livreiros, dos ilustradores, enfim, né? Dos divulgadores culturais, dos jornalistas, hoje em dia dos influencers, né? Assim, todo mundo que fala dos livros, que divulga livro, merece nosso apoio, né? É preciso saber as que a gente tem que fazer, e a gente faz uma aliança muito boa com todo mundo que ama o livro, né? Entre estas pessoas, os professores, talvez os mais importantes e mais potentes influenciadores, vou usar esse termo tão na moda, né? Tá aqui minha mãe, professora aposentada, deu aula há 30 anos, Diana, né, de língua portuguesa. Estão aqui várias professoras, Ana Maria Nápoles, Adriana Gontijo, Carla Coscarelli, Natália Tosati, Léo Cunha, querido Léo Cunha, que já participou também do nosso evento, filho da acadêmica, minha colega Antonieta Cunha, que a gente adora, né? Quero agradecer também, não vou me estender mais, quero agradecer também ao Guto Cortes, que está ali fazendo a gravação desse evento. Esse evento depois vai para o canal da Academia no YouTube e vai poder ser visto. Daqui a um mês ele vai estar lá no nosso YouTube, né? E vai poder ser visto de qualquer lugar. É isso que a gente quer, registrar esse momento e que esse momento se propague indefinidamente, né? Quero agradecer ao Guto, quero agradecer a Inês Rabelo, diretora-geral da Academia, né? Pilar da nossa instituição, incansável, está ali com o Marco, né? E, rapidamente, queria fazer propaganda, né, desse livro que a Academia fez em parceria com a Editora Autêntica, em que há um conto da nossa convidada de hoje, né? Um belíssimo conto de Anelisa Ribeiro, chamado Dois Pontos, que é uma beleza de conto, né? Talvez um dos mais belos textos dessa publicação, né? E também fazer propaganda dessa revista, é o volume número 80 da revista da Academia Mineira de Letras, né? E este volume, que tem umas 620 páginas, ele contém um dossiê dedicado às mulheres mineiras que se dedicaram à literatura. Então há aqui mais de 30 ensaios, entre eles um ensaio sobre a carreira, a literatura de Anelisa Ribeiro, não é? Então, e aqui está a revista impressa, mas ela está gratuita no site da Academia Mineira de Letras. Ali tem os 80 números digitalizados da nossa revista, né? O número 81 vai ser lançado entre abril e maio, vai conter 2 dossiês. Um dossiê de literaturas africanas em língua portuguesa, que eu organizei junto com a professora Nazaré Fonseca, e um dossiê sobre poesia e narrativa indígena de Minas Gerais, que foi organizado pela professora Marinês de Almeida e pelo escritor querido, amigo Ailton Krenak. Está uma belíssima edição, né? Em abril a gente lança. E eu quero agradecer muito a querida Zupo, né, que vai mediar esse evento com a elegância de sempre, com a cultura de sempre, com a simpatia de sempre. Ela que está aqui acompanhada do Marcos, né? Obrigado, Marcos, por dividir, né, a presença da Daniela conosco nessa tarde de sábado. E a Daniela vai entrevistar esta
querida professora, poeta, ensaísta, pesquisadora, Anelisa Ribeiro, né? Que é uma máquina, né? É uma máquina, ela não para nunca. E tem uma outra qualidade muito bonita na Anelisa, que é ela topa a parada. Ela topa a parada. Então, quando ela encontra aqui um compulsivo como eu em fazer coisas e impedir coisas, né, ela aceita e vai em frente e faz. O resultado é uma obra que todo mundo já reconhece, em Minas e no Brasil, né? Então são vários títulos, né? Ana, muito obrigado mais uma vez. Eu queria então pedir a todos aqui aplausos de boas-vindas a Daniela Zupo e a Anelisa Ribeiro. Obrigado. Obrigada, Rogério. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Muito feliz de estar de volta aqui com vocês, retomando a programação 2022 desses deliciosos, agradabilíssimos encontros com a literatura. Agradeço ao Rogério e ao Sternick pelo convite, como sempre. Super feliz de estar aqui com essa máquina de escrever, né? De pensar, de escrever, que é a Anelisa Ribeiro. É um prazer estar aqui com você. Já tinha um tempo que a gente não se encontrava, né? De outros papos. E até difícil, eu comentava com o Rogério, como começar uma conversa com a Anelisa Ribeiro, essa mulher que faz tantas coisas, que domina todas as pontas do mercado editorial, né? Como pesquisadora, como professora, como escritora, como ensaísta, como editora. Então, como eu disse para ela no Instagram, a nossa pauta já está dobrando o quarteirão. Eu espero que a gente consiga falar um pouco com todas essas mulheres que habitam Anelisa Ribeiro. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada por essa mediação. Obrigada, Rogério, Sternick, livraria, todo mundo, né? E as pessoas que estão aqui, se deslocaram, né, para chegar aqui. Tem pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, tem colegas. O Cefet está aqui em peso, né, quase uma reunião de departamento ali no canto, que é a instituição onde eu trabalho há muitos anos. E meu filho, minha nora, né, com o pezinho quebrado e tudo, que veio prestigiar, puxar saquinho da sogra, né? Bom, isso é bom, importante, é um bom investimento. Eu sou só isso, né? Eu sempre fui apaixonada por livro, leitura, escrita, língua portuguesa. São as 4 coisas assim que guiaram todas as minhas escolhas. E as minhas escolhas porque deu para escolher. Eu sei que tem muita gente que não pode escolher. Eu estou longe de pertencer a uma família que escolheu, assim, né? Mas na minha geração já foi possível fazer um curso superior escolhido, né? E aí eu pensei, o que tem assim mais perto de livro, leitura, escrita? Ah, tem um tal de letras. E aí eu fui lá ver, minha professora, a amiga está aqui, Carla Coscarelli, está ali atrás. Então, eu não via outro caminho, assim. Mas a minha praia era livro, não era muito claro, assim, eu queria não apenas ser uma consumidora de livros, mas eu queria saber fazer livro, tanto como escritora de livros, que eu já achava muito legal, assim, adolescente, né, quando eu tinha 12, 13 anos, é aquela coisa que a gente olha alguém, né, olha alguém na televisão, né, olha alguém e pensa, nossa, como é que será que faço para virar isso aí, né? É claro que a gente não vira exatamente aquilo ali, porque, né, celebridade e tal, não é isso, mas a gente descobre que existe uma coisa que a gente admira e que tem um caminho possível, né, para fazer. Mesmo a minha sensação naquela época era de completa falta de rumo, porque ninguém ao meu redor tinha nada a ver com isso, né? Assim, ninguém era... Essa coisa de escritor e tal era muito distante, assim, um negócio tudo distante, geograficamente distante, né? Tudo.
E aí eu ficava procurando como é que eu vou descobrir, não tinha internet, é bom lembrar que sem internet era muito mais complicado encontrar esses caminhos, as pessoas, né? Eu sabia que era pelas pessoas e queria saber fazer livro também, não só como alguém que escreve o livro, eu queria saber fazer o livro, né? Editar o livro, como é que esse negócio é feito, né? Que processo é esse que no final sai isso aí. Na época também não tinha livro digital, né? Tudo impresso. E foi isso que eu procurei a vida toda. Então, quando o Rogério fala, né, tem um monte de livro, é um negócio meio assim, para onde você leva a sua vida, põe energia, né, o tempo todo, e seja lá a situação que for, né? Nunca foi fácil, sempre a situação um pouco adversa, né? Neste momento, por exemplo, está muito adversa para a cultura de maneira geral, mas é o que a gente quer fazer, né? O que você quer fazer na vida, independentemente do trabalho que você tenha, do chefe que você tenha, do presidente que você tenha, do que for. É isso que faz os dias ficarem mais respiráveis, né? Eu acho. Sempre foi meio isso, não mudou muito não. Já passou bem a minha adolescência e eu continuo sentindo a mesma coisa. O Rogério já fez uma bela apresentação, mas eu acho que é bom até para a gente deixar aqui um registro, vou fazer uma mini bio da Anelisa Ribeiro. Mineira de Belo Horizonte, desde os anos 1990, publica poesia e prosa, sendo seus livros mais recentes: Álbum, de 2018, contemplado com o Prêmio Manaus, Dicionário de Imprecisões, finalista do Prêmio Jabuti, Romieta e Juvenil, lançado em 2021, e Doida para Escrever, que eu tenho aqui em minhas mãos, que é um livro de crônicas, também publicado em 2021. Anelisa é professora da Rede Federal de Ensino e editora. Em 2022, começará o ano lançando o volume de poemas Menos Ainda, pela editora Impressões de Minas. Já saiu? Não, tá quase. Então vou começar com Doida para Escrever e com o texto da Anelisa, e depois eu vou contar uma história sobre o texto da Anelisa, que à medida que a nossa prosa for acontecendo. Doida para Escrever, que é também o nome dessa crônica. A escrita é uma mistura inexplicável de força, memória, conexões, leituras, falatórios, horas de filmes bons e ruins, uma vida inteira de ações e reações, atenção, desatenção, amor e desamor, ímpetos, convicções, perdões, convenções, aula de tudo quanto há, escola, muita escola, contenção, habilidade, um tipo de tendências sadomaso, exibicionismo, em algum grau, experiência em qualquer medida, mas fundamentalmente desobediência. A escrita nem te suga nem nada, você acorda doidão, corre para a máquina que for, pode ser lápis, pois ela não é muito específica, escreve, sente que secou, murchou ou broxou e continua o dia. Não desgasta, sabe? E enche tudo de novo, que nem caixa d'água, quer dizer, aí depende. Esse é o Doida para Escrever, e eu queria que você começasse falando disso, né? Doida para Escrever é um estado de espírito constante para você? É, constante. E é engraçado, de vez em quando, esse Doida para Escrever, acho que é uma expressão super popular, a gente falar que tá doido, né? Tô doida para fazer não sei o quê, tô doido. E eu fico doida para escrever. Tem a ver doida com vontade, mesmo, mas com certo adiamento, né? Porque não? tudo me atrapalha, né? Você tá doido para escrever e tem uma burocracia para preencher, tem um diário de classe, tem uma reunião, 2, 3, aí tem umas aulas, aí tem não sei mais o quê, aí tem o almoço, aí tem a janta, aí seu filho quer que você corrija a redação da escola, aí você vai ficando com aquela ansiedade, que é uma ansiedade, né? Outro dia, a respeito desse título, o título é o título de uma crônica, né? A crônica que chama Doido para Escrever, e na hora de editar o livro, a gente ficou procurando um título que tivesse ali, e optamos pelo Doido para Escrever. E foi muito legal porque ele gerou uma espécie de reação animada, né? Muita gente brinca comigo e eu tô doido para ler. Então rolou muito essa brincadeira em rede social, né? Doido para ler, doido para comprar, doido. Aí foi legal
Aí, de vez em quando, alguém me questiona assim, mas você fica afim de escrever? Eu entendo essa pergunta como eu lastimo, inclusive, a relação das pessoas com a escrita, de muitas pessoas, é uma relação estranha, né? É uma relação de obrigação, é uma relação um pouco conflituosa, é ruim, é alguma coisa que você foi obrigado a fazer de um jeito X. A pessoa às vezes fica com a noção de que tem uma fórmula, né, de que é alguma coisa inalcançável, é uma coisa cujas regras você nunca aprendeu, é aquela aula que você ia mal, né, esse tipo de coisa. E isso acho que fica na vida da pessoa. Então ela não consegue de jeito nenhum encarar a escrita como um momento de prazer, de lazer, inclusive. Então era muito interessante como que a pessoa falava comigo assim: mas vai fazer, aliás é bem comum essa coisa que vocês brincaram aí da máquina, é uma coisa muito comum. Vai dormir, mulher, vai descansar. As pessoas ficam me dando conselho para descansar. E eu fico olhando, eu não ligo nessa, eu não vou mesmo descansar, então eu fico... Não vou obedecer, né? Eu não vou obedecer. Mas eu acho curioso, porque é uma coisa um pouco assim, primeiro é não entender a minha relação com isso. A minha relação com isso é a mesma relação que muitos têm com as séries do Netflix, com aquela hora que você para e vai fazer jardinagem, com aquela hora que você para e vai fazer seu hobby. Sabe, eu vou para a academia malhar, eu vou cantar, eu vou tocar pandeiro, né? Eu quero escrever. Para mim é um negócio assim, é o que me deixa ansiosa, é o que eu sinto que eu não consigo fazer a quantidade que eu gostaria, é aquele negócio que você acorda no fim de semana e fala, hoje eu vou escrever. Como tem gente que acorda e fala, hoje eu vou jogar futebol. Só que eu não gosto de futebol, eu não gosto de fazer malhação na academia, eu não gosto disso, daquilo, e gosto de escrever. Né? E para mim não tem essa relação ruim. Então eu fico um pouco com pena, que eu acho que mais gente tinha que ter uma relação mais gostosa com a escrita. Ainda que não viva disso. Não precisa querer ser escritor, né? Eu falo muito, eu dou aula de redação, né? No meu trabalho. Eu falo muito com os meninos de 16, 17 anos, que eu acho que é uma hora boa para desembolar isso, né? Eu falo muito com eles, eu quero que ninguém precisa sair daqui Machado de Assis, não. Se sair é lucro. Que ótimo, né? Todos esses caras e essas caras saíram de algum lugar, de alguma escola, de algum... Mas eu queria que essas pessoas tivessem uma disposição maior para aquilo, né? Sentissem que aquilo não é uma coisa terrível, horrorosa, uma obrigação terrível que você tem que cumprir. Então, eu acho que essas perguntas que me fazem, como se isso fosse trabalho, que é outra relação ruim que a gente tem, né, com o trabalho. O trabalho é uma coisa penosa, que a gente sofre a vida inteira, é mesmo, mas assim, é aquilo que você é obrigado a fazer a vida toda, hoje mais ainda, você morre antes, né, de aposentar. Então, eu não tenho essa relação, eu não sei exatamente de onde isso veio, porque se fosse culpa da escola, talvez tivesse ficado igual, assim, porque na escola era isso, fazer redação, ganhar ponto, né, nota, isso também não me incomodava grandes coisas não. Eu lembro que eu percebia que eu fazia bem, eu percebia que ali tinha um valor, né? Na minha época, acho que hoje ainda é assim, inteligente é o povo que sabia matemática, né? Então, assim, o povo Caxias, o povo inteligente que ia ser bem sucedido na vida, era da área de exatas. Ainda tem um pouco esse negócio. E eu sempre fui péssima em matemática. Então eu pensava, se for por aí, não vai dar certo, né? Mas eu percebia que tinha um valor em escrever bem para aquela idade, né? Eu lembro que na escola a mãe do Rogério, que foi professora lá do meu colégio, eu sou cria de escola pública a vida toda, né? E eu estudei muitos anos no Colégio Municipal Marconi. E a gente fundou jornal lá, né? Tudo que tinha para escrever a gente inventava, né? Vamos fazer um jornal, aí ia atrás da professora de português, pedir ajuda. A professora levava a gente na diretoria, pedir ajuda. E aí o diretor arrumava para a gente lá uma gráfica que ia imprimir em papel jornal mesmo, era bonitinho. Eu tenho tudo guardado. Essas situações, né? Eu ficava procurando essas situações. E era legal, era uma coisa boa, continua sendo uma coisa boa. Depois eu fui descobrir que eu não queria parar de fazer isso.
Então eu pensava qual profissão me separaria menos dessas coisas, porque mesmo nas profissões de letras a gente é um pouco separado disso. E aí a vida, né, você vai passando, a vida vai te jogando para... Eu nunca parei de escrever em nenhuma situação, tive muitas chances de parar, né? Sempre tem alguma coisa mais urgente, alguma coisa que fragmenta a vida da gente o tempo todo. Muita gente para dizer, dedique-se a outra coisa, né? Seu filho ainda é pequeno, seu não sei o que lá, você sempre tem um conselho maravilhoso que vai fazer você parar, né? Que vai frear um pouco, e eu nunca aceitei. Então, essa coisa da desobediência eu acho fundamental. Não é uma desobediência para atrapalhar ninguém, é a desobediência de você saber assim, eu gosto disso, então dá licença, sabe, assim, não vou fazer isso que essa pessoa está me dizendo, porque isso vai me impedir, né, assim, tem muita cena de filme, cena de novela, que tem um intelectual, geralmente um homem, né, um homem branco, com grana e tudo, que é um intelectual, é um escritor, é alguma coisa assim, político, né? E ele chega em casa, aí a mulher dele tira as crianças de perto, né? E ele entra na biblioteca dele. E a hora que ele entra na biblioteca dele, ninguém interrompe. Fecha a porta, aquela biblioteca bonita, o habitat daquele intelectual. Todo mundo respeita, né? A hora que a criança bate na porta, a mãe fala, não, seu pai está estudando. Que dia que uma mulher, você tranca na biblioteca, todo mundo, mas que absurdo, sua desnaturada, sua doida, não sei o que, né? Essa mulher intelectual é meio complicada, né? E eu ficava de olho nisso, para não parar. Proteger a escrita, né? Proteger a escrita, proteger isso. Eu quero publicar livro, eu quero que os livros façam um caminho, daqueles livros que estão ali na mesa. Uns foram para as escolas, né? Outros são para outros públicos. É uma coisa que você põe na frente assim e não deixa os outros desrespeitarem, né? Porque é frequente esse desrespeito. Às vezes é um desrespeito carinhoso, assim, né? As pessoas não estão exatamente te agredindo, mas você tem que ficar esperto né? Não, calma aí, agora eu vou fazer isso, né? Meu filho está aqui, é uma testemunha né, de eu falar assim, agora a mamãe vai estudar, tá bom? Vamos arrumar um negocinho para fazer, né? E eu lembro dele pequeno, ele via folha saindo da impressora, a impressora ficava num lugar alto e ele era bem pequeno, então ele ficava debaixo, né? E pulava papel assim, né? E ele perguntava, mamãe, é mais um livro? Eu não era, não, mas eu falava, é mais um livro. Né? Agora você falou muito da escrita, né? Que a gente precisa ensinar, e você faz isso, né, como professor, ensinar as pessoas não só a escrever, mas a gostar de escrever. E aí eu fico pensando, e isso tem muito a ver com uma das suas pesquisas, né, a questão da leitura, né, Ana? O gosto pela leitura, da gente ensinar as pessoas a lerem. Eu queria que você falasse um pouco disso, não só como escritora, mas como professora, de uma certa dificuldade de interpretação de texto que eu acho que a gente percebe hoje. Talvez as redes sociais evidenciem isso, talvez isso tenha sido sempre assim, pelo menos no Brasil, uma dificuldade de se entender o que se lê. E aí a gente tem até, eu acho que um bom exemplo da cultura do cancelamento, que encontra um terreno fértil nessa dificuldade de interpretação de texto, porque existe uma dificuldade de entender o texto, de entender o contexto, que também tem a ver com essa capacidade de leitura. Como professora, como escritora, como pensadora, como é que você enxerga a nossa leitura no mundo hoje? E no Brasil, principalmente? É espinhosíssimo, né? Isso. A gente tem dados aí, tem aqui especialistas também aqui nessa plateia, sobre as nossas habilidades de leitura, né, escolares, né, que deviam ser desenvolvidas ao longo do ensino básico, por exemplo. A pessoa tinha que sair do ensino médio com, né, uma X capacidade de fazer.
Para isso existem dados, né, com estatística, com tudo. A Carla Coscarelli está ali, estudiosa do assunto. O Enem serve para medir isso, né? Não é só para entrar na faculdade. O Enem ganhou uma outra característica aí pelo que ele virou meio vestibular, né? Pelo que a imprensa faz com ele, mas inicialmente a ideia é medir, né? Como é que está acontecendo, né? As pessoas alcançam o quê? E para isso tem lá os descritores, né? Cada habilidade que a pessoa deveria ter desenvolvido, e tem esse tipo de teste, vamos chamar assim, internacionalmente. Tem dados comparativos do Brasil e outros países do mundo. Toda vez que sai um resultado, o resultado não é bom, né? Sai um resultado muito aquém do que a gente gostaria. Comparativo, internacionalmente, o Brasil está sempre numa posição muito ruim de desenvolvimento de leitura, e não se mede escrita nesses comparativos, mas no Enem, por exemplo, tem a tal da redação do Enem, né? Que também não dá exatamente uma boa noção, não, porque aquele texto é uma coisa muito específica, mas de leitura dá uma noção de que a moçada, né, alcança um determinado tipo de coisa e não passa dali, né? E às vezes dá para dizer assim que até o 9º ano, que seria o ensino fundamental, né, o cara desenvolve certas coisas, e no ensino médio ele não desenvolve mais muito além daquilo, como se o ensino médio não desse nenhum upgrade. E aí fica essa discussão de mudar o ensino médio, que tem que fazer alguma coisa, aí vem com umas propostas estranhas, e aí fica uma briga danada. O fato é que as pessoas poderiam sair dali com habilidades mais altas, né, desenvolvendo mais coisas. Eu vou dar um exemplo bobo, assim, que todo mundo pode falar, nossa, mas isso comparar dois textos. Comparar dois textos. As pessoas, muitas, não são capazes de comparar dois textos. Se você entregar um texto curto, né, com um ponto de vista, e um outro texto com outro ponto de vista sobre o mesmo assunto, e as pessoas não serem capazes de perceber os pontos de vista e comparar os pontos de vista e ponderar sobre aqueles pontos de vista. Isso é uma habilidade alta. Aí cancela, né? Eu não sei. Não, e assim, é um ponto de vista só que vale, né? Enfim, aí vira essa... Então é mesmo um problema para todos nós, é um problema social, não é um problema só da escola, né? É um problema que vai para fora da escola. E que dificílimo de resolver, porque não adianta falar assim, bom, sempre foi assim, possivelmente até pior, porque tinha menos gente na escola, né? Hoje tem mais gente na escola do que 50 anos atrás. Também não dá muito para dizer, vamos fazer assim, as pessoas têm mania de resolver as coisas na mesa do boteco, né? Se fosse fácil, já tinham resolvido, porque tem muita gente séria mexendo com isso. Tem muita gente séria tentando fazer política pública, tem muita gente séria tentando fazer coisas na universidade, na escola básica, muita gente séria fazendo projetos interessantes, mas não chega para todo mundo. Aí você vê o tamanho da diferença, não é diferença, do tamanho do fosso, né? A pandemia provavelmente vai aumentar o tamanho do fosso, né? Porque ficou visível. Uma parte dos meninos teve ensino remoto, que era o único que dava também, e uma parte não teve. Aula nenhuma. Não teve nada. Essa parte que não teve nada é muito grande, né? É uma coisa, 70% da população estuda na escola pública. A escola pública tem que ser boa. Ela tem que ser boa. Não pode ser xingar a escola pública o tempo todo. Eu não sei onde que isso ajuda, né? Ficar xingando. Tem que fazer coisa boa lá, porque é lá que a maioria está. Enquanto a maioria não tiver um bom atendimento, né? Enquanto a maioria não tiver acesso às coisas, enquanto existir escola que não tem biblioteca, né? Nem estou falando, não tem computador, que todo mundo viu que não tem computador, não tem internet, não tem biblioteca. Tem escola que... É até difícil, né, pensar assim. É só milagre. E como é que faz isso? É um país que pensa nisso, né? Isso é um país que pensa, nós temos que fazer isso. Só que isso é a longo prazo. Você só vai sentir resultado disso assim, 1 década, 2 décadas. Não é uma coisa assim, amanhã vai estar todo mundo, né,
Não é amanhã, não. É daqui 10 anos, é daqui 20 anos, é daqui 30 anos. Quem quer fazer alguma coisa para daqui 30 anos? Eu quero para amanhã, né? Então, as pessoas preferem pensar em, como é que chama aquilo? Leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Né? Do que pensar num desenvolvimento, né, de competências altas e duradouras, né? Agora, eu não tenho muita angústia de que a pessoa goste de ler. Aí é outro pepino, né, muito maior, porque o que eu acho é que ela precisa saber ler. Saber ler. Independentemente do suporte. Do suporte, do que ela está lendo. Ela quer ler notícia, tem que saber. Ela quer ler literatura, tem que saber. São contratos diferentes que você faz com as coisas. Ela tem que ser versátil, ela tem que saber circular pelos textos e o que eles produzem de efeito, né? Ela tem que ser uma cidadão pleno no sentido de conseguir entrar naquilo, entrar no assunto, intervir. Se precisar saber escrever alguma coisa para fazer uma intervenção, ela tem que saber. Isso é bom, isso é uma arma, né? Mas gostar... Eu já fico meio tranquila, porque gostar não é muito da minha alçada. O que eu percebo lá com adolescentes, por exemplo, é que às vezes a gente faz alguém gostar porque a pessoa nota que você ama. É mais uma contaminação do que uma coisa que eu ensino, né? Uma coisa, você tem que gostar de ler. Gostar de ler o quê, né? Às vezes a pessoa... É o papel de influenciador. Né? Porque aí você tem menino que entra no primeiro dia, fica um ano ali com você, né? Você vai ter uma convivência de um ano com aquelas meninadas lá. Tem menino que entra, continua não gostando, sai e continua. Eu lembro do povo tentando me convencer que matemática era gostoso, que era legal. Nunca me convenceram. Eu não acho que eu tenha que convencer, não, você tem que amar isso aqui, que isso é cheio de discurso sobre isso, né? Eu amo. Eu preciso que você saiba. Se você souber, minha missão está meio cumprida. Quer dizer, não é ensinar a gostar de agora, ler, se você é pretensioso, né? Se você gostar, vai ser mais legal. A ler direito. Né? E esse povo que gosta, eles descobrem que gostam, né? Pode ser por isso, pela sua influência. Nossa, essa professora aí, ela fala disso de um jeito tão, né, tão apaixonado. Deixa eu ver. Aí vai lá ver e gosta. Aí começa a vir atrás, é muito legal, começa a vir atrás de você no corredor, não é na sala de aula. Né? Eles vêm atrás da gente no corredor e vêm assim, professora, me indica um livro aí, né? Assim, pedindo como é que eu vou, né, por aí. Aí você dá aquela dica, olha, eu acho que tem um livro legal, você vai gostar, aquele e tal. Aí, daí uns dias, volta e fala, nossa, professora, muito legal, tem outro, né? E aí você vai fazendo isso com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Aí de repente você descobre que eles formaram um clube de leitura, um negócio extra classe, assim. Uma coisa que está voltando. Super. Que eu acho super bacana. Eu tenho um filho adolescente, é uma coisa que está voltando. Todo mundo, clube, e tem clube temático, né? Elas trocam livros. Leia latinos, leia não sei o quê, leia mulheres, né? Leia... E também eles estão produzindo muito conteúdo, muito texto em outros suportes, né? Porque é uma garotada que faz vídeo, que faz colagem. Isso é texto também, né? É texto também, e não só garotada. Tem muita gente de todas as idades se unindo para ler. Aí eles se reúnem, eles combinam lá, esse mês nós vamos ler o livro tal. Daqui um mês eles se reúnem para falar, para comentar, para falar do livro, para falar bem, para falar mal, para falar a parte que gostou, a parte que não gostou, né, para decidir o próximo livro. Aí a coisa faz um efeito que eu acho que está muito fora do nosso poder, assim, né, de ter um condão, assim, de fazer alguém gostar de alguma coisa. A pessoa descobre. Se ela gostava... Tem uns que escrevem, né? E também vem no corredor. Professora, é porque eu gosto de escrever. E às vezes é uma pessoa que vai fazer engenharia. É muito legal também. Eles ficam com vergonha. É cheio de estereótipo bobo, né? É uma bobajada. É como se eu vou ser engenheiro, então não posso gostar de escrever. E lá é muito curso técnico, né? E aí eles vêm, professora, eu gosto de escrever, será que você podia ler, né, sei lá o que, um poema? Aí você lê, devolve, que legal, bacana seu texto, por que você não vai olhar ali? Então, esse é um negócio que eu acho que é meio orgânico, assim, não dá muito para... Não vou obrigar. Né? Eu lembro de uma prova, olha como que isso marca a gente. Eu estava na 8ª série, 8ª, né?
hoje nem é isso mais, seria o nono ano do fundamental, e a professora mandou ler um livro, eu li, não gostei, e na prova ela perguntou, você gostou do livro? Eu falei, não, ela tirou ponto. Eu nunca esqueci, eu não gostei, o que eu vou fazer? Aí é aquele negócio que você tem que responder o que o outro quer que você responda. Eu fui meio burra, né? Devia ter feito isso. Eu fui honesta. Eu tinha que ter falado, nossa, adorei, mudou minha vida. Tal. Eu ia ganhar total na questão. Eu achei chato. E aí eu falei, não gostei muito, achei meio bobo. Aí ela ficou brava e eu até hoje isso, né, eu fico pensando. Bom, se você não quer saber, não faça a pergunta. Essa pergunta é a coisa da crítica literária do autor também, a gente tem um paralelo aí. Eu queria lembrar a vocês que essa conversa aqui é aberta também para as perguntas, para os comentários de vocês. Esqueci de falar isso aqui no início, a gente embarcou aqui na prosa, que é sempre ótimo conversar com a Anelisa. E aí, só voltando rapidinho para o livro, né, o Doida para Escrever, que é um livro de crônicas, como eu disse. Eu fiquei pensando que dava para a gente ficar conversando só sobre o livro, mas eu achei também que ia esvaziar um pouco e eu ia acabar falando do livro aqui o tempo inteiro. Mas é super interessante a primeira parte, só para abordar aqui um pouco essa ideia do mercado editorial que a gente se referiu antes, que você inclusive tem uma carta para um escritor que vai escrever seu primeiro livro. A gente estava falando aqui do leitor, da escola, eu acho que é um passo interessante nesse sentido, né? Que você vai dando dicas preciosas com toda a sua bagagem de mercado editorial, dizendo tudo o que ele deve fazer e o que ele não deve esperar, e pelo que ele não deve esperar. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, enquanto isso já estou abrindo para vocês também, tá? As perguntas. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o primeiro, né? Eu acho que... Não, acho que é um... Carta ao escritor ou escritora em sua primeira edição. E aí você tem algumas dicas. Eu até colei aqui, ó. Aqui, professora, até colei. Só não estou achando a cola. Aqui pode colar. Aqui não tem problema, não. Vamos lá. Só enquanto ela acha aqui, gente, esse livro é uma reunião de crônicas, né? Crônica, geralmente, a gente vai escrevendo ao longo de anos. Você não para escrever um livro de crônicas, agora não, eu não conheço ninguém que fez isso. Vou escrever um livro de crônicas, aí você senta e escreve um livro de crônicas. Geralmente você publica crônica quinzenal, mensal, né, num lugar fixo, e publica, aí 5, 6 anos depois você tem um volume, aí você pega esse volume, lê tudo de novo, pede ajuda para um, para outro, me ajuda a selecionar, né, me ajuda a juntar isso aqui, e aí você seleciona um tanto e junta nesse volume que deu isso aí. Então muitas foram excluídas daí, outras sobreviveram. São todas do digestivo cultural? Todas do digestivo. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Então, obrigada aí por ter coberto aqui, mas eu não achei a cola, então vou ter que procurar no livro mesmo, paciência. Eu descobri a Anelisa Ribeiro no Digestivo Cultural, que é um site de cultura, acho que um dos precursores, né? Tem mais de 20 anos. Muito bacana, que une vários colunistas, e a Anelisa, acho que você é uma das primeiras que está lá com o Júlio desde o início. É das primeiras, mas duradoura eu sei que eu sou, que tem mais de 18 que eu tô. E eu morava na Alemanha, quando eu descobri o Digestivo Cultural, e no Digestivo Cultural descobri os textos da Anelisa Ribeiro. E fiquei fascinada. Que mulher é essa que escreve com essa inteligência, ao mesmo tempo com essa leveza, com esse senso de humor, que eu acho que é uma característica sua, e que poucos autores têm, né? Quer dizer, além de ser uma pesquisadora, uma professora, uma escritora, você é você é pop. A sua fala é pop, o seu jeito de escrever, e eu acho que isso me parece, isso já é uma pergunta, eu já mudei aqui de assunto porque eu não consegui achar no livro, mas enfim, é uma opção de pesquisa sua, né? Escrever, se aproximando desses ritmos da fala, da informalidade. E aí eu me lembro de um pesquisador, que acho que um alemão, não lembro agora o nome, que ele fala da solidariedade com o leitor, que eu acho um conceito lindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele também. Eu acho que é uma escolha política, ética. Eu gosto de escrever para ser entendida, para ser lida,
E faço isso academicamente, inclusive. E conheço mais gente que faz. E opta por não ser hermético, por não... aí você aprende a fazer também, né? Não é deixar de lado a seriedade do que você está falando, o aprofundamento eventual do que você esteja falando, mas é escrever de um jeito que não complique para o outro. E não é também baratear, fazer um negócio... Não, é um jeito de amarrar o texto, né? Agora, na crônica é mais leve ainda, né? Você pode brincar muito, tem uma coisa oral, assim. E eu acho o maior elogio do mundo quando alguém fala pra mim assim: nossa, eu li suas crônicas, eu podia te ouvir. Eu ouvi a sua voz. Quem me conhece, né? Eu ouvi a sua voz, parecia que você estava conversando comigo. Eu acho uma maravilha. Que beleza, você, né? A pessoa sentir que você está conversando, que você não está... Né? E às vezes é cheio de brincadeira, né? Você falou do bom humor aí, tem uma coisa irônica, né? Meio, mesmo quando é crítico é irônico, e quando é irônico é crítico. E eu acho que isso é importante. Eu prefiro fazer assim, né? Tem gente que é bom em escrever um texto mais difícil de entrar, né? E que bom, também leio essas pessoas, mas eu prefiro escrever um texto fácil de entrar. Mesmo que a pessoa discorde do que eu estou falando, ela tem uma facilidade de sentir que aquilo é um papo, né? Que eu não estou tentando, não sei, acho que tem um pouco a ver também com não me colocar num lugar mais alto, sabe assim? A gente está numa conversa, não estou ali no pedestal para você ter dificuldade de dialogar ou para parecer que eu sei muito mais do que você, sabe assim? E aquela história da simplicidade como o mais alto grau de sofisticação, né? Porque não é fácil de fazer também, né? Você tenta fazer e não é fácil. Mas tem uma coisa aí pode ser uma habilidade que a gente treina, eu acho. Por exemplo, se alguém... Não fazem isso, mas pode ser que alguém... porque tem o dom. Eu acho uma tristeza quando alguém vem com esse negócio do dom. Cara, eu escrevo todo dia, a vida inteira. Dom não, né? É um super esforço. Exercício. Né? Aliás, o digestivo cultural, de onde elas saíram, eu só topei ir para lá, eu nunca tinha escrito crônica regularmente até aquele momento. Isso foi 2003. O editor falou para mim, são crônicas quinzenais. Aí me deu um aperto, porque na hora eu falei, cara, eu vou ter que arrumar assunto de 15 em 15 dias. Como que eu vou fazer isso? É muito apertado, né? Mas aí eu imediatamente pensei, nossa, que maravilha, vai ser um exercício. Eu vou ficar fazendo esse exercício o tempo todo. E é um exercício o tempo todo. Depois você tira de letra porque aprende a fazer. Mas é assim, você prestar atenção em tudo. Você anotar tudo, você ouvir tudo, ficar com a frase de alguém. Às vezes a pessoa fala uma frase, você fala, já tenho a minha crônica do mês, né? Meu computador fica cheio de papelzinho assim, colado em tudo quanto é lugar, que é coisa que eu tô anotando para virar alguma coisa, né? Esses dias eu tô fazendo uma revisão de um texto literário chinês, traduzido, né? Claro, não é chinês. Traduzido do chinês, e ele escreve a tradução, não sei se ela está com o tom do que é em chinês, então é um negócio meio diferente. E o cara, ainda por cima, é uma tradução para o português de Portugal, que o editor pediu para eu trazer para o português brasileiro. Ainda tem uma certa tradução, né? Assim. E ele faz aquelas coisas assim, ele fê-lo porque amava fulano, fê-lo, né? Aí você olha para aquilo e fala, cara, não tem a menor condição de deixar isso em português brasileiro comum, né? E aí eu tenho que dar uma traduzida, mas eu anoto essas coisas porque são motivo para escrever depois, para brincar com isso, para brincar com essa diferença, para falar como essa diferença é bonita, né? Por que a gente não usa isso? Por que no outro país isso é mais ou menos comum? Tudo vira, né? Tem aí, assim, o dia que eu fui na Flora comprar uma planta, né? Você vai na Flora comprar uma planta e sai de lá com a planta e com uma crônica. É um negócio muito... Porque na hora que você estava lá comprando a planta, aconteceu alguma coisa. Aconteceu mesmo. Saiu um monte de ladrão de dentro de uma casa, passando em cima do muro. Foi um negócio, um pânico, assim, sabe? Um monte de homem pulando o muro, caindo assim na nossa frente.
e eu com a planta na mão, aquela situação, e eles foram embora. Não fizeram nada, porque o medo ali era fazerem refém, né, uma coisa assim. Eu cheguei em casa tremendo, né, mas rolou de, vou escrever isso aqui, porque foi uma situação estranhíssima. E para ficar mais aí, o jardineiro, que é um senhorzinho, assim, o jardineiro da Flora, que é, olha, gente, é muito legal, gente. O jardineiro da Flora chama Matozinhos. É muito sensacional. Lá no meu bairro tem uns negócios assim e tem umas coisas trocadas, tem mesmo. Assim. Meu bairro, aliás, é um lugar meio fora do... Lá tem o serralheiro, chama cupim. Então é cheio desses... Sabe, o cara que o pai, não, esse é o contrário, dar cupim no serralheiro é um negócio, é cheio disso, assim, sabe, que é aquele serralheiro tradicional do bairro que todo mundo conhece, aí tem o cara da lojinha de ferramentas, né? E todos têm um negócio engraçado, assim. Vê se isso não dá crônica, né? Claro que dá, né? Você já vai anotando, eu tenho que falar do cupim, que é um serralheiro. Eu tenho que falar do Matozinhos, que é o cara da Flora. Esse é predestinado. Esse é predestinado. Eu não quero monopolizar aqui a conversa, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, senão eu vou tocando o bonde aqui. Eu até achei aqui, gente, eu não achei a cola. Eu acho que eu pensei em escrever e não fiz. Mas é esse texto em que a Ana escreve uma carta ao escritor ou escritora em sua primeira edição, dando essas dicas, esses conselhos preciosos, não sem bastante ironia, né? Então tem, por exemplo, é para perto. Não frequente cursos de como ser escritor de sucesso e não se importe com carreiras meteóricas. Deixa acontecer. Essa minha carta pode até ser ignorada para ser coerente com o parágrafo anterior, mas ao menos ela quer lhe dar a real. Não há critérios claros e nem uma escadinha arrumadinha para subir rumo ao reconhecimento, ao sucesso, ao cânone, se for seu desejo. Para chegar ao cânone, por exemplo, você precisará de muitos elementos e todos são misteriosos. Mas seria bom que, além de ter seus livros propagados pela imprensa e pela crítica mais visível, você conseguisse ser indicado em escolas, sim, essas de ensino fundamental e médio, e que defendessem algumas dissertações e teses sobre você na universidade. Talvez seja difícil alcançar tudo isso, concorda? Muitos críticos hoje são também os professores universitários e os poetas, de maneira que essa multiplicidade de papéis nos confunde tudo. Melhor deixar acontecer. Prepare-se por toda a sua vida para a frustração. Nunca se sabe o que uma pessoa quer ao enveredar pelos caminhos da literatura contemporânea. Tenho certeza de que muitos e muitas de nós pensamos ao encontrar aquela editora disposta, e hoje há mais delas, que nosso livro será uma descoberta, que será comentado, consumido, lido, falado. Contenha-se. Muitos de nós pensamos assim: lancei meu primeiro livro por essa editora pequena, logo um crítico descobrirá minha genialidade, uma editora grande dessas multinacionais, e virá comprar meu passe e me fará famoso. De novo, contenha-se. Não acontece assim. Na maioria das vezes, não. Acho que a chave é essa. Tem que fazer uma coleção bem legal de frustrações e deixar ela lá, cultivar. E a imprevisibilidade, né, que tem. E a imprevisibilidade do mercado literário. Embora a gente saiba que exista uma máquina, muitas vezes, por trás, né, da criação de grandes fenômenos literários, a gente sabe que isso às vezes é possível, mas nem assim eu acho que dá para calcular 100%, né? Não dá para saber o que vai virar aquilo, por que vira, que tem a ver com o momento também, com o contexto, com o que está sendo falado naquele momento, está no lugar certo, na hora certa, com o agente certo, o editor certo. O Brasil ainda não é tão profissionalizado, né, em termos de escritores profissionais, né? Tem poucos agentes literários, tem pouca... Mas eu fico até... Eu não acho... Eu nem acho... Para mim, eu acho tudo tão difícil, que eu nunca teve isso, de ser fácil, amanhã já estava lá, tem que escrever... É uma coisa assim, bater martelo, anos e anos e anos e anos, e ter sempre essa sensação que você está patinando, você não sai do lugar, né?
Mas eu vejo muita gente assim publicar o primeiro livro e ficar frustradíssimo, morrer de tristeza. Ninguém falou do meu livro. A pessoa mal lançou o livro, acha que tinha que ter sido a capa a capa do caderno de cultura. Aí põe no Facebook, xinga todo mundo. Tem um povo que briga com todo mundo, assim, começa a achar que é o gênio não reconhecido, né? E começa a ficar ressentido, que eu acho que é o maior perigo do negócio, é virar ressentimento. E aí começa a atacar todo mundo, né? Você não falou do meu livro, da minha obra, esse é o melhor de todos os tempos, né? O melhor de todos os tempos tem toda semana. A gente tem que ter bom, quem está fazendo, né, com essa... Assim, é porque pode ser tão variado, a pessoa pode fazer isso por um barato da vida dela naquele momento e pode dar certo. Pode ser uma pessoa que vai escrever ao longo da vida um livro, 2, 3. E pode ser uma pessoa que vai escrever 50, 60. Vão ficar ali mais ou menos no mesmo patamar. Nada vai virar um best-seller, nada vai... Mas é um mistério saber quem que vai... Sei lá, quem que vai depois ser estudado na escola, sabe? Quem que vai ficar dali? O que é ficar também? Né? Que livro que vai fazer uma trajetória fora da pessoa, assim, além daquela pessoa? A pessoa vai morrer e o livro dela vai ficar e vai ser lido, porque tem uma coisa de sustentar isso, que também não eu vou pensar me veio aqui a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles batalhou muito, era uma escritora que queria ser escritora, né, escrevia para ser escritora, tinha um marido que a apoiava, que é importante pensar nessa época dela, né, isso já não é comum até hoje, mas na época dela menos ainda. E ela, quando morreu, o marido assumiu um pouco a postura de vou manter a chama da Cecília, né? Tem cartas dele para outras pessoas falando da importância dela. Então, assim, tem que ter um mecanismo para depois, né? Como é que a Semana de Arte de 22 fez 100 anos é importante, né? Outras coisas acontecem, outros eventos acontecem e somem. Nunca mais ninguém fala naquilo. Tem uma movimentação em direção a elevar alguma coisa a uma outra categoria que passa pela escola, inclusive, porque eu me lembro de estudar a Semana de Arte de 22 no livro didático, né? E aquilo ser um tópico Hoje está aí uma discussão danada, que não teve só ela, que isso é uma coisa do país, não era enfim, tem 1000 discussões. Esse ano nós vamos enjoar de ouvir falar disso e dos revisionistas, etc, né? Agora, é curioso mesmo, por que tem coisa que fica ali, que tem um movimento que dá vida para aquilo 100 anos depois, 200 anos depois, e tem coisa que desaparece, acontece e nunca mais ninguém falou, não tem a mesma força, e não tem essa coisa, esse mecanismo aí que perpetua, né? Os escritores, a mesma coisa. Aí a discussão de gênero, que é importante, né? Por que os homens ficaram e as mulheres não ficaram? Passa por aí, tem uns mecanismos aí que preferem apagar umas coisas, manter outras. Aí o trabalho de muitas pessoas hoje e há algumas décadas recuperando essas figuras que estavam lá, né? Eu estudei na escola o século XIX, só homens. O que eu aprendi na escola é que não existia mulher escrevendo bons romances no século XIX. Eu não fiquei sabendo. Por que é importante o trabalho do Zaide Musart, do pessoal que vai lá e recupera? Olha, tinha mulheres importantes, conhecidas na época, escrevendo bons romances. Nós precisamos não apenas tirar de lá os nomes delas, mas recuperar as obras delas e publicá-las de novo. Estão aí, Maria Firmina, né, Júlia Lopes de Almeida, todas republicadas, para a gente ter acesso a essas coisas que estavam lá, mas que não apareciam nos livros didáticos, não apareciam nesse mecanismo que faz a coisa ficar, né? E aí, de repente, você tem acesso a por que isso é importante? Porque uma menina como eu, que tinha 13, 14 anos e queria ser escritora, fica com o sinal errado. Não existe. Não é para você.
Até você trocar esse sinal e sacar que, poxa, eu também posso. E você tem um texto super interessante sobre Ana Cristina César, por exemplo, que não era uma poeta César, um choque que você, da sua predileção, mas que te mostrou que era possível. Eu lembro de pegar o livro dela, que sabe aquelas cenas da vida da gente que parece, sei lá, é estranho isso, né? São umas cenas banais que você grava. Então você lembra às vezes assim, daquela viagem que você fez e lembra de você sentado na janela do trem. É uma cena banal, mas ela fica estampada, você consegue sentir aquela sensação de novo. Eu me lembro de pegar o livro vermelho, aquele Até os Pés, uma edição vermelha comprida, pegar na biblioteca da escola e achar impressionante. Eu só conhecia homem na época dela, né? E aí eu falei, olha, tem uma mulher, deixa eu ver como é que ela escrevia, né? Como é que ela fazia. E aí eu vi que tinha uma brecha. Esse sinal tinha que chegar para mim. Talvez eu desobedecesse, como desobedeci. Não quero nem saber se tem que ser menino. Eu vou fazer aqui, né? Mas isso não é uma coisa individual, isso é uma coisa do seu tempo. Né? Se não te derem chance, eu quero lembrar que até determinados momentos as mulheres não podiam votar. Não podia, você podia até querer. Não era válido, não era institucional, você não consegue votar se você quiser. Mulheres não tinham CPF, não podiam movimentar contas bancárias. Não adianta você querer, você não tem acesso. Esses acessos, a hora que eles chegam, a gente tem que pegar e ficar. Então, quando eu descobria, olha, tem uma mulher aqui que escreve poesia desde essa época e ela faz assim e ela é reconhecida, aí vinha um sinal para mim, opa, então peraí, tem jeito, né? Vamos por aqui. E isso, num sentido, eu acho que eu comento aí, foi importante para mim, olha o nível do negócio, eu acho que muita gente aqui vai se identificar. Foi importante para mim descobrir que a pessoa podia estar viva. Porque até certo momento estava todo mundo morto. E eu ficava pensando, não, eu vou ter que morrer. Eu tenho que morrer para ser escritora, né? Porque aí depois que você morre, tem uma escritora gaúcha já falecida que tinha uma frase ótima, a Vera Caran, ela falava, as pessoas melhoram muito depois que elas morrem. Eu ficava pensando, como é que eu vou fazer, né, para morrer e ter uma biografia. Aí quando apareceu um monte de vivo, eu falei, olha, não precisa, tem que... Aí você vai ganhando umas coragens, né? Eu acho que esse recado tem que chegar mais firme, assim. A literatura contemporânea tem muita dificuldade de chegar nos lugares, todo mundo tem medo, parece que não está acontecendo nada. Está acontecendo um monte de coisa, um monte de gente boa escrevendo um monte de coisa boa. Só vamos descobrir se a gente vier para o presente, né? Bom, Rogério? Rapidíssimo, Claro. Uma pergunta sobre a Ana editora e uma pergunta conectada ao que você está falando aqui. Eu queria que você partilhasse com todo mundo, também com o público nosso aqui do YouTube, dois movimentos editoriais importantes que você está participando. O primeiro é da editora Peirópolis. O que está acontecendo lá? Né? Que coleção é essa? Que mulheres são essas que a Ana Elisa está editando lá, junto com a editora Peirópolis? Acho que é uma notícia muito importante. Quais são os critérios? Qual foi a lógica seguida por esses lançamentos recentes aí da Peirópolis, que privilegia escritoras de várias regiões do Brasil, né? Fora do eixo, inclusive. Isso. E o segundo movimento editorial é o da autêntica contemporânea, né? Que abre uma janela ou uma porta para a gente conversar também com as autoras e também com os autores, sobretudo aí da nossa América Latina, né? Eu queria um comentário seu, Ana, sobre esses dois movimentos. Obrigada por falar nisso. Eu sempre gostei de jogar nas 11, né? Assim, não deu para ficar escritora sentada no meu escritório só recebendo convites. Não rola, né? Então eu gosto de ser também a produtora. Não, vamos inventar esse negócio, vamos convidar as pessoas, vamos fazer um evento, vamos fazer uma coleção, dá um trabalho danado. De vez em quando, na hora que acaba, você fala, nunca mais eu vou fazer isso. Aí semana que vem, você chama alguém, vamos fazer não sei o quê, a gente não consegue. Essa coisa de, essa mulher não para, é que eu não vejo motivo para parar. Eu vou parar para quê? Para ver TV?
Não vou parar mesmo. Eu gosto de fazer um duelo com a minha saúde. Enquanto eu tiver saúde, eu não vou parar. Aí de vez em quando alguém fala, então você vai acabar com a sua saúde. Eu não sei se por isso. Por ler e escrever eu duvido. Talvez por outras coisas. Tem coisa aí que tira a saúde da gente, né? Mas por fazer o que eu quero, o que eu gosto, eu não sei. A Peirópolis, eu sou autora lá há muitos anos, é uma editora de São Paulo, já antiga, vamos dizer assim, né? Para a escala brasileira, ela tem mais de 20 anos, né? E é conhecida muito pelo catálogo infantil, que é um belíssimo catálogo. A editora é a Renata Fará Borges. E a Renata tem os direitos da obra da Henriqueta Lisboa, da nossa Henriqueta Lisboa mineira aqui, né? Ela tem, os direitos e publicou a obra completa, finalmente. Há uns poucos anos, 2 ou 3, antes da pandemia um pouco, ela saiu com uma caixa, você deve ter uma caixa maravilhosa, com os 3 volumões da Henriqueta, tradutora, ensaísta, poeta e tal, né? Renata me mandou essa caixa, eu fiquei doida, eu tinha pesquisado a Henriqueta uns anos antes. Uma das pesquisas que eu fiz nos últimos anos foi a correspondência da Henriqueta, né? E a Henriqueta era uma figura, ela queria ser escritora, é isso também, né? Ela batalhava, ela ia atrás das coisas, ela produzia, ela traduzia, E aí a Renata, eu falei, poxa Renata, que coisa linda, até que enfim saiu a obra completa e tal. Aí um dia a Renata me liga, eu queria falar com você. Eu estava querendo fazer uma homenagem para a Henriqueta e inventar uma coleção com o título de um livro dela, um livro de 1950 e pouco, 52 eu acho, Madrinha Lua. Né? Eu queria uma coleção chamada Madrinha Lua, só com poetas contemporâneas, né, mulheres. Tal. Ela vai falar isso para mim. Ela sabia para quem ela estava ligando, né? Aí eu falei, mas você está me dando um presente, você quer que faça o quê? Ah, não, eu queria que você fizesse aí uma curadoria, me fala aí as poetas, né? Imediatamente, assim, aí eu comecei a trabalhar, pesquisar poeta no país inteiro, mulheres de muitas idades, né? Tem uma diferença ali de uns 60 anos de uma para outra de vida, com dicções diferentes, mas não é lançar, né? Elas são poetas já experientes, elas já têm livros, às vezes não são celebridades, mas são mulheres que têm feito uma bela trilha na poesia. Aí eu saí ligando para essas mulheres e convidando, olha, a Peirópolis dava o site, tudo, vai lá para você ver e tal, nós vamos fazer uma coleção chamada Madrinha Lua, assim, tinha um padrão, mais ou menos. Chamei uma designer do Recife, porque a gente quer ser centrífugo, né? E aí lançamos 4 no ano passado, são assim, a gente puxa a sardinha para as mineiras, né? Tem mais mineira, desculpa, é a Henriqueta Lisboa, mas a Líria Porto, que é uma poeta de Araxá maravilhosa, tem um monte de livro, um monte de jabuti, um monte, né? Que deve estar, a Líria tem mais, sei lá, perto de 70 anos, uma mulher absolutamente incrível. Aí a Líria mandou, depois a Adriane Garcia, daqui, a Lube Prates, que é de São Paulo, e as 4 primeiras, né? E a Regina Azevedo, de Natal. A Regina tem 20 e poucos anos, 22. Assim. Aí vem ainda a Amanda Ribeiro daqui, Fernanda Bastos do Sul, Marília Flor Cosby do Sul e a Mariane Anelli de São Paulo. E a gente vai pôr o radar tá ligado, né? Aí a gente vai olhando outras regiões, outras pessoas com esses critérios. Tentamos outras que nem sempre podem, às vezes as pessoas não têm livro. A gente tentou 2 ou 3 assim, que responderam que não tinham nenhum livro naquele momento, não é assim, né? Vou fazer um livro de poesia. Então, provavelmente mais tarde essa coleção vai crescer. Mudou de nome, a Renata achou tudo tão incrível que ela mudou para a Biblioteca Madrinha Lua, porque ela quer ir até onde der. E os livros estão saindo, é uma coleção com a carinha toda parecida, assim, que vão chegar nas escolas, porque a Renata é boa nessa ponte, né, com a escola. E quando falar para mim
me arruma aí 2 poetas, 3 poetas, 4 poetas, 5 poetas, 6 poetas. Eu vou arrumar, eu vou atrás das pessoas, vou convidar, vou encaminhar o negócio, né? E na Autêntica foi um negócio muito incrível também, né? Também sou autora lá há mais de 15 anos, conheço a Autêntica desde o início, a Rejane Dias, né, editora. E a Rejane tinha vontade de fazer literatura contemporânea, mas não dava, ainda não, né? Lembrando que a Autêntica está comemorando 25 anos, né, agora. Então é uma editora muito conhecida pelos livros acadêmicos, né? Começou com livros da área de educação, mas tem também psicanálise, um monte de coisa. Tem 6 selos, né? Então ela joga em muitas posições, infantil, quadrinhos, né? Business, tem um monte de coisa. E é uma editora grande para o que é o cenário hoje, é uma dos maiores grupos do país, com excelente distribuição, né? Tem Autêntica em todo lugar, todo mundo conhece. Mesma coisa, a Sônia Junqueira, que é a editora de infantis lá, foi minha chefe 20 anos atrás, quando eu trabalhava na editora Formato. A Sônia foi uma chefe muito marcante, muito impressionante. Aquela mulher, ela gosta do que eu vou dizer agora, mas aquela mulher é uma bruxa. E a Sônia me ensinou muito. E aí, a Sônia deve ter fofocado alguma coisa lá na orelha da Rejane. A gente encontrou por causa do livro da academia, do 20 contos da pandemia. A Rejane um dia me ligou, eu queria falar com você. A Rejane é uma máquina, né? É muito mais máquina, aliás. E eu fui lá e ela falou, eu quero fazer literatura contemporânea, mesma coisa. E aí? Me fala, quem? Né, o quê? É para que hora? 10 minutos? E comecei também, vamos lá. Fulano. Captamos, né, autores e autoras na América Latina, na Europa. Estão procurando África, estão procurando tudo. Achamos excelentes títulos, muito especiais. Estamos traduzindo. E brasileiros, a minha preocupação, eu falei muito com elas, só faço se tiver brasileiro, tem que ter brasileiro. Então vamos, estamos procurando os brasileiros. Não é muito difícil, porque são poucas as editoras grandes, né? Então tem muita gente fazendo coisa boa e sem ter por onde escoar, sem dúvida mais uma porta, uma bela de uma porta, né? Eu queria ter achado uma dessa no meu caminho. E aí a gente está convidando autoras. É uma coincidência, só mulheres por enquanto. Não é, no caso da Autêntica não tem essa direção não. Homens são bem-vindos, mas os originais que nós lemos até agora, as mulheres foram muito diferentes, foi muito legal ler. E aí a gente está começando em março. Um argentino maravilhoso chamado Federico Falco. Um livro, gente, ó, é muito bonito, muito mesmo. Traduzido pelo Sérgio Caran, do Sul. Uma equatoriana que mora na Espanha, chama Mônica Orreda, que escreve um outro tipo de coisa, uma coisa meio de terror, meio diferente, assim, essa mais jovem. É o selo de literatura contemporânea de ficção. De ficção, tudo romance. De vez em quando vai ter conto, mas a preferência é romance. Junto com as duas vem um francês que é uma reedição, que é o Esperando Bojangles, que é um francês, um livro muito bonito também. Esse já estava no catálogo, a gente está reposicionando ele. E a Marcela Dantes, que é mineira, né, daqui de BH, um belíssimo romance chamado João Maria Matilde, que é um romance Brasil-Portugal, lindíssimo. O João Maria Matilde sai primeiro num clube que chama 2 Pontos. Então tem que ser exclusivo do clube uns meses, depois sai geral, né? E aí vem Maria José Silveira com um livro de uma distopia, fantasia, muito legal também. E outros que estão sendo lá preparados, mas a gente tem 2022 inteiro já, e pesquisando 2021. Tem uma mexicana que eu era doida para... Ela tem um livro no Brasil meio obscuro, é a Cristina Rivera Garça. Acabou de ganhar um prêmio pelo livro que a gente vai pôr no mercado agora, O Invencível Verão de Liliana. É o caso do feminicídio da irmã dela. É meio documental, meio ficção e autoficção.
ela 30 anos depois, o feminicídio da irmã dela não foi punido devidamente, porque não tipificavam o feminicídio, né? E aí o cara ficou impune. 30 anos depois, ela recupera os arquivos do feminicídio da irmã. Um negócio chocante e bonito, ao mesmo tempo uma homenagem que ela faz à irmã dela. Acabou de ganhar um prêmio importante, está sendo traduzido, já foi traduzido, está na grade lá para sair. Então, eu fico assim... Quer dizer, tem um olhar para a literatura latino-americana. Tem, mas é engraçado, é aquela coisa do mundo. A literatura latino-americana floresce agora, né? Então, é bacana porque a gente, na literatura e na música, a gente meio que vira as costas para os irmãos, né? Não, nós estamos super amiguinhos. Agora eu acho que é meio o contrário, sabe? Eu vou me arriscar aqui. É muito mais difícil traduzir um brasileiro fora. Eles não estão dando a bola que a gente está dando para eles, não. A Argentina a gente sempre traduziu muito. A Argentina é 50%, a tese do Sérgio Canan é sobre isso, 50% é argentino. E eles têm um programa política pública, né? Onde tem política pública, a coisa anda. Eles têm políticas muito fortes de tradução, de fomento à tradução. Pra você ter uma ideia, o cônsul, o que for, o embaixador, eles ligam pra gente. Quero te mostrar meus escritores. É agressivo. Pergunta se os brasileiros... Né? A gente publica um monte de livro legal, é muito difícil de sair. Então acho que a gente está precisando fazer um movimento contrário também. Ter mão dupla as coisas, né? Mas está vindo um monte, colombiano, equatoriano, um monte. Países que a gente não lembra muito, né? A gente lembra muito assim, Argentina. Argentina e Argentina. Né? Mas vem o uruguaio, que a gente traduziu também. E os brasileiros fazendo coisas incríveis, tão boas quanto. Precisavam também ir para o espanhol e, né, fazer. Mas a gente, enfim, a Rejane fez essa proposta, tem o apoio lá de uma assistente que é a Rafaela Lamas, que é uma excelente negociadora também, que ela consegue, né, comprar essas coisas. E é isso que eu falei, né, Rogério? Enquanto me provocar e eu estiver ali, eu vou fazer. Eu acho que tem que fazer. Essas coisas têm que existir, né? Bom, acho que a gente já está caminhando aqui para o final. Peço desculpas, estourei um pouquinho aqui o tempo. Se tiver mais alguma pergunta, senão eu já quero fazer o convite. A Anelisa Ribeiro vai estar ali no Clube do Livro, autografando não só o Doida para escrever, mas tem todos os livros ali? Tem uns aí, todos não tem não, mas tem uns. Tem uma. Tem o dicionário de imprecisões, que é o de poemas, né? Foi finalista do Jabuti. Tem os infantis que eu vi, tem o Romeu e Julieta, que é o juvenil do ano passado também, que é uma adaptação tecnológica do Romeu e Julieta, que é bem engraçado, bem divertido, com revisão do meu filho, que me ajudou a fazer a tradução para o português tecnológico de hoje, né? O e-mail de caminha, que é uma coisa parecida com a carta de caminha. Então tem várias coisas. Mas nem deu tempo de falar da literatura infanto-juvenil, enfim, né? Não, muita coisa. Eu costumo dizer assim, eu gosto de escrever. Ponto. O que vier, eu acho gostoso. Você quer ler? Eu adorei escrever minha tese. O povo fica sofrendo, chorando. Jeitinho de poema, você ficava doida para escrever. Eu acho que eu tenho aqui no print. Peraí, eu quero ler um poema. Você quer ler alguma coisa que eu estou lendo aqui? Só eu que estou lendo. Não, você? Pode ler. Tem um print aqui. Deixa eu ver se eu acho. Hoje eu estou ruim de cor. Eu não sei nada de cor. Nem meu, nem de ninguém. Talvez um poeminha do Lenin. Não sei de que livro. Bom, vamos. Não sei se tem um. Eu estou com um print aqui só. Ver se identifica. É do Anzol. Mas é do Anzol de Pescar Infernos. Aqui a gente pode ampliar, ó. Não precisa tirar os óculos. Eu não tenho a alma de um corrimão. Eu sou o mais do elo, da liga e do laço. Respeito para mim é coisa fina, assim como o abraço. Mais do que as transas e os beijos, as mãos dadas me parecem mais sinceras. Tão ruins quanto as promessas são as esperas. Obrigada. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês.
Lembrando que esse papo vai para o canal do YouTube da Academia Mineira de Letras, assim como as outras conversas desse projeto e outras conversas deliciosas também estão lá. Conversa com o Léo Cunha já está disponível, com o Gifone, no YouTube da Academia Mineira de Letras. Assistam, se inscrevam, acompanhem a programação e nosso próximo encontro é no dia 26 de março, às 5 horas, aqui no Ponteio, nesse lugar aqui que já é nosso território, né, Stenic? E com o professor Jacinto Lins Brandão. Então, todos convidados também, acompanhem pelas redes sociais. Ana Elisa Ribeiro, aliás, é um fenômeno das redes sociais. Ela, além de tudo isso que a gente falou, né, Rogério? Ela consegue postar, impressionante você, né? Você consegue, inclusive, fazer um post por dia. Eu tento 2. Fico cansada só de olhar. Eu tento 2, mas é porque tem essas. A gente sabe as medidas, né? Os algoritmos, tem que ficar dando ração pro algoritmo lá toda hora para ver se ele funciona. Não, mas obrigada por tudo, pelo convite, viu, Rogério? A academia. Temos uma parceria muito legal, inclusive institucional, né, com o Cefet, com pessoas pesquisando lá, fazendo. A academia, além de ser a Academia Mineira de Letras, é um acervo maravilhoso de documentos, né, correspondências, livros, tem coisas preciosas lá. E eu acho que não tem jeito não, a gente tem que, ainda mais nessas áreas, né, que são áreas sensíveis, né, e às vezes frágeis, então a gente tem que ter força mesmo, tem que fazer força, não tem jeito, não dá para ficar sossegado não. Né? Obrigada. Obrigada, Ana Elisa, obrigada a vocês pela presença, até o nosso próximo encontro.